Só que dessa vez eu trabalhei como eu nunca tinha trabalhado em nenhuma das provas, assim, eu me foquei mesmo, assim, me foquei. Eu atendi ontem de manhã, atendi só uma pessoa de manhã e o resto eu fiquei o tempo inteiro fazendo exercício, fazendo meditação, fazendo respiração e eu tava Você está focada fazendo alguma naquilo ali. atividade física? Faço. Uhum. Que horário que você faz? Eu faço de manhã. Geralmente é de manhã. Se eu não atendo de manhã, eu faço de manhã, se não de tarde. Mas geralmente é de manhã. Então, nós vamos ter que criar uma rotina diária nesses 15 dias, uma rotina cheia de âncora, entendeu? Uhum. Cheia de âncora. Eu E acho que tá me disparando o gatilho desse de ser homem. Eu não sei por quê. Tá me disparando esse gatilho aí, porque eu tava muito bem, eu tava focada, tava muito bem, assim, quando veio aquela mulher e falou, bah, vai ser uma mulher dessa vez, tá tranquilo. eu E percebi aí, que no relato você se incomoda com a taquicardia. Então, de repente, tomar um beta-bloqueador, entendeu? eu já até mandei fazer, eu até mandei fazer agora me falaram para fazer como é que é, Trato de um floral. valeriana. Eu peguei um floral vou tomar esse floral aí nesses 15 dias, vamos ver se. Porque eu não sou ansiosa, não sofro de ansiedade, eu sou tranquila, assim, Você não tá tenho com ansiedade. pânico, é outra história. É Tá com gatilho de só pânico da prova. nesse fato aí que eu, assim, sou bem tranquila mesmo, não tenho nada de ansiedade, assim. Mas na hora dessa prova aí, e é só nisso também, não, outras coisas, assim, não é só na prova da direção. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Você tá perto do Wi-Fi? Ou tá longe? Tô mais ou menos. Tem hora que dá uma queda de sinal. Mas tá Para bom. mim, eu tô te escutando bem. As outras vezes eu não te escutava bem, mas agora tá bem, tô te escutando bem. Bom, maravilha então. Você tá. Tem como posicionar o celular para ficar sozinho? Pra você poder ficar com a mão livre? Para soltar o celular? Para Tá, poder deixa eu ficar com a sair mão daqui, peraí. livre. Tá, peraí, só um pouquinho. Você não tem monitor cardíaco, não, né? Não, não tem. Conhece alguém que tem? Só. Aqueles por na Não, parede e tal. não E a gente conheço. ia fazer um teste. Seu pai é vivo? Não, meu pai não é mais vivo. Mas você tem alguma foto bem detalhada do rosto dele? Não tem, não Tá. tem. A gente ia fazer um teste de pânico para ver se tem alguma coisa a ver com isso. Ó, olha só. É, que coisa interessante, né? A gente tá falando de gatilho de pânico. Um amigo meu, ele se formou em 92 e trabalhou de 92 a 94 na concessionária de energia elétrica aqui de Campinas, CPFL. E ali ele entrou no emprego porque teve quem indicasse, né? Teve que ir, não por meritocracia. E o cara sempre foi um boçalzão, sabe? Assim, de estudar e tal. E aí, na época, ele ganhou uma indenização equivalente a uns 40, 50 mil reais, dinheiro de hoje. E aí ele começou a cuidar dos negócios que a família dele herdou umas terras, o pai dele herdou umas terras, aí eles fizeram os condomínios, ele passou a cuidar desses loteamentos, né? E aí ele pegou esse dinheiro que ele ganhou da indenização e falou assim, olha, isso aqui
Esse dinheiro é para ganhar dinheiro. Então, sempre que aparecer um bom negócio assim, se não tiver grana ou tiver alguma sinalização de alguma coisa que dá para ganhar dinheiro, você me avisa. Aí ele foi comprar um livro na Amazon. Ele queria comprar um livro da tia dele para dar de presente para tia. O cara é meio doido. Daí da Amazon, que viesse com a embalagem, tudo para ela ter o prazer de ver o livro dela sendo comprado na Amazon, aquela coisa toda. Aí ele foi comprar na Amazon e gerou apertou lá, gere um cupom aleatório. Ele gerou um cupom de 50%. Né? Já comprou na Amazon alguma vez? Eu? Tô falando com você. Não. Mas já fez alguma compra online alguma vez? Já, sim. Tá, sabe quando você está comprando que fala assim, coloca o código de desconto, aquela coisa toda? Sei. Uhum. Aí ele colocou lá, gerou um desconto de 50% no livro. Um livro de R$ 29, ele pagou R$14,45. Aí ele falou assim, aí veio um insight na cabeça dele. E se eu tentar comprar um celular e jogar esse desconto? Aí, porque o desconto tinha, quando ele lançou o sorteio do desconto, falava assim, válido até, como se fosse hoje, pra você ter uma ideia. Hoje é dia 15/5, então seria válido até o 15/5 às 22h30. Faltava 25 minutos para acabar. Aí ele pegou e lançou o código, tentou comprar um iPhone. Comprou um iPhone com 50% de desconto. Foi lá e pagou. Aí falou, puta merda, né? Vou ligar pro André, vamos ver o que ele vende mais rápido lá na loja dele. O que você vende mais rápido aí? Eu falei, cara, compra iPhone. Ele comprou 10 iPhone X com metade do valor. Bah. Já chegou os iPhone e tudo. Ele foi lá, abrimos, não acreditou que ia chegar. Aí depois o cara da Departamento Antifraude da Amazon, com sotaque de, tipo, falando um portunhol lá muito ruim, que no fim acabou falando inglês com ele, queria entender onde ele tinha conseguido. Ele falou, não, eu consegui, não interessa. Interessa que eu venho comprando há muito tempo e tenho esse cupom de desconto. Eu paguei, tem alguma coisa errada? Não, não. Tudo bem, senhor. A gente queria entender como é que esse desconto gerou. Ou seja, uma falha do sistema deles. Aí, beleza. Aí ficou com aquele negócio na cabeça, né? Aí eu pego e falo uma coisa para você. Por que deu certo esse negócio para ele? Porque ele não teve uma crença que limitou ele à tentativa. Porque a crença limita. Se o cara falar, isso aqui não vai liberar para celular, ele não ia tentar. E se ele não tentasse, ele não conseguia. E se ele não conseguisse, ele não teria comprado. Se não tivesse comprado, ele não ia ter ganhado assim, porra, uma grana violenta, que eu estou vendendo os aparelhos dele, tá dando assim, no mínimo R$ 1.000 de lucro para ele, fora o que a gente ganha lá. Então o cara tá ganhando aí 10 pau sem fazer absolutamente nada. Ninguém ganha 10 mil sem fazer absolutamente nada, investindo, acho que foi 30 mil que ele investiu. Não, menos, 25 mil. Para ganhar 10. Então ele quase 50% que ele colocou. Então, pra você ter uma ideia como que é o negócio. Aí a história vem pelo seguinte, estou contando essa história por causa da crença. A crença limita a pessoa. Se eu chegar para você e falar assim, você acredita que eu vim de outro planeta? O que você vai responder para mim? Que não? Não, por qual motivo? Porque tu é normal, como as outras Certeza? pessoas. Você já Sim. viu minha, Não é, não. você já viu minha foto? Já vi? Então, por que eu não poderia ter vindo de outro planeta?
Que geralmente do outro planeta o que a gente vê é verde, né? Não, você já viu algum extraterrestre alguma vez? Não, mas quando a gente vê em fotos e alguma coisa assim que aparece. Então é uma crença que você É. tem, Uhum, que você não viu, mas você acredita que seja. sim. Eu peço que você não acredite em nada. Simplesmente dê a sua opinião. Por que que eu não posso ter vindo de outro planeta? Não sei, não, E não. por que que você não acredita em mim? Se eu estou dizendo que eu vim de outro planeta. Porque eu acredito que não tenha, ou que não tenha vida em outro planeta. A minha crença, né, talvez. Tá. Você acredita que não tenha vida em outro planeta? Não, humana não. Humana não. Não. Tá. E se eu falar para você que eu tenho como te provar que eu sou de outro planeta? Se você me provar, eu acredito. Tá. E eu vou te provar isso. Tá, Eu tenho como te provar. tá Só que eu não bom. consigo provar agora, porque eu tenho que mandar documentos para você que realmente provem isso. E se eu disser para você que eu consigo, tá, te colocar em contato com o meu planeta? Eu acredito. Por que que você acredita? Se eu conseguir entrar em contato com o teu planeta, eu acredito que tu seja de outro planeta. Ah, se eu te colocar em contato com outro planeta. Aham. Mas para que eu possa te colocar em contato com outro planeta, com o meu planeta ele é da constelação Órion. Você já ouviu falar sobre a constelação Órion? Não. Alguém aqui que está ouvindo já ouviu falar da constelação Órion? Ninguém ouviu falar. Sim. Já ouviu falar da constelação Órion? Eu também já ouvi, é que o meu microfone estava desligado. Sim, ok. Ah, você conhecendo um pouco sobre a constelação Órion, Vanessa, você acha que é impossível ser de outro planeta? Eu acho. Impossível. Impossível. Tá, tudo bem. Por que que você acha que é impossível, Vanessa? Porque você está falando, pelas suas palavras mesmo, você está falando que você veio de um planeta da constelação de Órion, não está falando? Sim. André, em Órion não tem planeta. A constelação de Órion só tem estrela, André. Ou você veio de uma outra estrela, ou você está mentindo. Planeta você não veio. E as estrelas o que são? Não são explosão de Não, são explosões, mas não são planeta. Não tem nada a ver. Os planetas que vieram das estrelas. exatamente. Tá. Então, E até que ponto é possível você visualizar desse ponto da Terra toda a constelação Órion? aí você falou uma coisa certa. Do nosso ponto de vista da Terra, de acordo com os nossos astronautas, cientistas e tudo mais, não existem planeta lá, mas tá bom, tudo é possível, né? De repente tem muita coisa que a gente não descobriu ainda, tá certo. Tudo bem. Então agora eu vou começar a colocar a situação num ponto que começa a ficar mais viável eu ter vindo de outro planeta. Quando eu falo que eu venho de outro planeta, eu em nenhum momento disse que eu fiz a viagem para chegar aqui na Terra. Sim. Eu estou dizendo que a minha origem é de outro planeta. Sim. Aí já começou a ficar um pouco mais viável. Muito mais. Tá, então agora já está acreditando um pouco mais. Bem mais. Bem mais, tá. E eu não menti em nenhum momento quando eu digo que eu vim de outro planeta. Certo, tá bom. Não menti. Tá. Então, veja como que são as coisas. Em nenhum momento eu disse para você, tá, que eu fiz a viagem, mas a sua mente calculou eu fazendo essa viagem impossível de ser feita. Sim. Então, impossível pra gente, né? exato.
E olha que eu acho que para qualquer ser vivo são muitos anos-luz. Se você imaginar que a gente só consegue ter visada da explosão de algumas estrelas, você imagina quantos anos-luz seria para encontrar um planeta numa constelação que aqui não é possível visualizar. Então seria praticamente impossível fazer essa viagem. Sim. Seriam muitos e muitos anos na velocidade da luz. Sim. Tá, muitos e muitos anos na velocidade da luz. Agora, a expressão facial da Daiane, nesse momento, é de trancar o queixo. E levantar, não sei, tá congelado? Balança aí, Daiane. Congelou, né? Ó, mas não sei se vocês estão vendo a foto dela. Congelou numa foto aqui, ó. Do queixo trancado. Ah, vazou a foto. Do queixo trancado e da sobrancelha alta. Ela estava fazendo força para não se convencer. Olha que coisa interessante. Você consegue abrir a câmera, Vanessa? Tá muito ruim aí. Acho que eu consigo. Peraí, deixa eu tentar. Tá. Olha Pronto. só, vamos falar assim, ó. Eu fiquei sabendo, tá? Uma notícia muito ruim. Eu descobri que o seu marido tem uma outra mulher atualmente Ah, e ele já deu 5 minutos de prazo que ele vai bater na porta e vai falar para você. Olha para mim. Ele vai bater na porta e vai te contar sobre isso. ah, Ó, sua boca tranca. Tá vendo? sim. Você viu que você apertou a boca? Vi, deu vontade de matar. A boca trancou Sim. e a sobrancelha subiu. A sobrancelha esquerda subiu. Ah, Então, esse é a expressão facial de quando você não quer acreditar em alguma coisa. Tá? Quando você não quer acreditar em alguma coisa. Então, eu estou dando uma história real, uma história verdadeira, de como funciona a oportunidade. O cara viu uma oportunidade, ele acreditou na oportunidade, ele fez a oportunidade, conseguiu comprar os 10 iPhone X. E uma outra pessoa talvez trancaria o queixo, trancaria a boca e falaria, não, eu não vou nem tentar porque não vai conseguir, e passaria os 25 minutos. Agora, olha que interessante, você como uma mulher muito inteligente, que eu já percebi que gosta de astronomia, lê bastante coisa e tal, muito inteligente, eu vou te questionar em algumas coisas agora. mas maneira aí, que eu não sou tão inteligente, não. Tá. Mas você vai ser questionada no momento. Vamos lá. Me ferrei. É. A próxima vez tem planeta aí, Orion. O que tem na sua mão agora, nesse momento? Meu celular. Tá, tudo bem. Na sua mão tem seu celular, maravilha. Você sabe fazer tricô? Não, Crochê? não, Costurar, pregar botão? não. Nada disso. Nada disso, eu até queria, mas E não tem paciência. nem jeito. Não, jeito tem. E nem vontade. Eu não gosto. Não tem paciência, muito bem. O que você costuma fazer bem no automático? Que não precisa pensar em nada, nada, nada. Além de comer? Além de comer. Ai, deixa eu ver. Não sei, André. Eu nunca parei para pensar nisso. Caminhada. É. E quando você caminha, você sai da sua casa e vai pelas redondezas. Sim. Tá, e qual foi a última vez que você caminhou? Hoje. Muito bem, parabéns. Tá? Parabéns mesmo. Fez uma atividade física.
Muito bom. Isso é fundamental para a saúde. E nesse período que você caminhou, você lembra mais ou menos o que você pensou Eu durante a pensei, caminhada? nossa, eu pensei muita coisa, mas como eu estava indo para o dentista, eu pensei na dor de dente que eu podia ter, e eu pensei muito num livro de arqueologia que eu tô lendo. Acho Nossa, que foi isso, não lembro de mais nada. tá. Assim. Então vamos lá. Uma das coisas interessantes é que você acaba vendo que o pensamento de coisa ruim ele vem com muito mais facilidade do que coisa boa, né? É, Então é isso aí, mecanismo de defesa, maravilha. Bom, então agora nós vamos fazer uma caminhada. E eu quero que nessa caminhada você comece a pensar sobre o livro de arqueologia que você estava lendo. certo. E nesse livro de arqueologia deve ter alguma coisa intrigante, Tem, alguma dúvida no ar para se tornar um livro gostoso de ler. sim. Qual é a dúvida que está no ar desse livro? Do livro ou a minha em relação ao livro? Não, ele tem na história, no conteúdo dele, Tem. A tem grande. alguma coisa para a gente pensar, uma dúvida. Tem, tem. Tá. Qual que é? Acho que são dois arqueólogos ateus que estão Tá. tentando desmascarar, né, a Bíblia, mas eles mesmos estão chegando à conclusão de que eles não conseguem. Então eles estão levantando vários pontos para tentar provar que as histórias da Bíblia não aconteceram, só que arqueologicamente muita coisa provada e muita coisa está no ar. Então fica aquele impasse, né? E aí até o final, o que que eles vão desmascarar, o que que eles É. não vão? Aí tem aquela parada da Ilha de Páscoa também, tem a outra de uma península que não era de um. Não sei se é isso que eles estão falando, que tem um território que se transformou em ilha, teve um deslocamento, e aí poderia ser o paraíso ali na época. Pode até ser que chegue nesse ponto, ainda não chegou, Tá, mas não, pode beleza. ser que eles citem. No Falaram mínimo eles sobre vão mexer com a isso. Arca de Noé, alguma coisa? Não. Não, ainda não chegou. Tá, Eles estão não. pegando desde lá da criação, ainda não, mas acho que eles vão falar. Ok, arqueologicamente. E muita É, coisa da arqueologia que eles estudam é como poderia ter acontecido aquilo naquele local, com é, aquelas condições climáticas, tipo tentando, topográficas. isso, isso, Muito bem, isso aí é muito legal. Nossa, que eu bacana, acho. muito bacana mesmo. Então a gente pensa assim numa situação, né? Fica um ponto levantando no céu, fica um ponto no ar. Aí um ponto no ar, eu vou dizer para você. Eu vou pedir que você tire 30 segundos, não, menos. Tire o fone para não ouvir, conta até 15 e coloca, Tá, ok? tá Só para bom, me comentar uma coisa com eles. tá bom, peraí. Tá. Tirei. Ela vai escolher a opção 3. Ela vai escolher a opção 3, hein, pessoal? Opção 3. Posso colocar o. Quer dizer, eu não vou ouvir. Posso colocar o fone já, Pode, né? pode. Eu não ia ouvir a resposta. Então, olha lá. Eu tenho 3 questões que eu quero que você... Não, eu tenho 5 questões que eu quero que você escolha uma dessas 5, ok? Certo. A primeira pergunta, a questão por que a vida da gente não anda como deveria? Peraí, é para eu responder? Não, só é Não, para eu escolher uma há resposta, várias né? opções, tá? Tá, Por que a vida da gente não anda como deveria, tá? Então, eu vou responder o seguinte. Por que a vida da gente não anda como deveria? Não merecemos, opção 1. Somos idiotas, opção 2.
Opção 3. É o que é, porque é e podemos evitar. Opção 3. É o que é, porque é, podemos evitar. Opção 4. Não merecemos, somos idiotas. E opção 5. É impossível chegar lá. Qual das 5 opções você escolhe? Eu escolho a 3. Eu acho que é a que tem mais lógica. Embora eu discorde também dela, mas enfim, acho que as 3, a 3 é a que mais, na minha opinião, é a que mais. Perceberam, pessoal, como é impressionante isso? Eu disse para eles que você ia escolher a 3. Ah, Alguém viu a parada ou tá todo mundo dormindo aí? Tá parado demais? Sim. Sim, Alguém sabe por que ela escolheu a 3? a técnica do porquê. Muito bem. Parabéns. Muito bem. não foi porque eu achei mais coerente? Não. Para o ser humano, a palavra porquê, ela é o maior convincer da história. A palavra porquê. Agora vamos continuar com a... Parabéns, hein, Valim? Tá... Opa, foi daquele vídeo que você passou. Exatamente, é por isso que eu gosto de você. Você aprecia o material que eu mando no grupo, né? Muito bem. O material que eu estou estudando eu vou mandando. Parabéns, Valim. Foi. Bom, aí vamos lá. Tem uma outra situação que é interessante, sabe, Vanessa? O nome Vanessa, ele é muito peculiar para mim, porque assim, tem alguns nomes que a gente não dá muita sorte na vida, né? Por exemplo, eu não dou muita sorte com os nomes da letra R, sabe? Ah, Com os nomes da letra F e V, Vânia, Vanessa, Valquíria, qualquer nome com a letra V ou F, eu me dou muito bem. Muito bem. Antes de conhecer a Fabiana, que eu tô com ela há 20 anos, teve uma outra Fabiane, que era muito querida também e tal. E com a letra V, Viviane. Obrigado, achei que ia esquecer, né? Eu tenho uma atração muito boa pelas letras F e letra V. Então é muito interessante. Então, por isso que é um dos fatores que eu gosto mais. Isso, por incrível que pareça, é um fator que determina, às vezes, o contato, né? O rapport, a gente fazer amizade com a pessoa. Porque deram certo letras vezes. Então, vai dar certo de novo. Agora eu quero que você se concentre agora para não se deixar enganar, tá? Não se deixar enganar. Então, você pode tirar o microfone mais 10 segundos? posso, O fone, na verdade. posso. Peraí. Então, pessoal, ela vai escolher o chapéu de 3 pontas. E a danada tem um piercing que eu nunca tinha reparado. Um chapéu de 3 pontas. Qual que eu vi, André? Pronto, posso ficar com o fone agora, né? Então, você vê como que são as coisas? Eu criei uma imagem sua no primeiro contato que faltou alguns recursos para concluir. Eu imaginava que você era uma pessoa assim engessada, tal, mas agora eu acabei vendo uma coisa sem querer que eu vi que é um pouco diferente do que eu imaginava. A pessoa mais flexível, porque você tem um piercing na orelha.
Eu tenho 4. Tem o quê? Tenho 4 piercings. Então, mas isso é muito bom, cara. Não é uma pessoa engessadona. Ai, que beleza. Gostei mais de você agora. Obrigada. Então vamos lá. Olha só que interessante. Um determinado filme tem uma cena de violência. E essa cena de violência, ela remete a medo. Se você sair com medo do cinema e não for, por exemplo, distrair, descontrair, tomar um refri, conversar, mudar o foco e tiver com muito sono, embarcar no sono praticamente chegando em casa, num período aí de 20 minutos, há uma grande probabilidade de você ter uma péssima noite de sono. Porque aquilo vai estar ainda muito forte na tua mente, e aí você vai acabar tendo uma noite de medo, uma noite ruim. Agora, não quero ser desprazeroso, mas quando eu te falei de um filme de violência, talvez você lembrou de algum filme de violência. Talvez sim, talvez não. Alguma cena de filme, ou que não seja a própria criação da tua mente, acaba lembrando. Você lembrou alguma cena agora? Não, eu não lembrei, porque eu fiquei focada naquilo que você falou para mim, para não perder minha atenção. Então, Tá, então não perca sua atenção. Mas pensa numa cena de violência. Sim. De uma mulher apanhando de um cara covarde, ela toda machucada, apanhando. Então não é uma cena legal. Não é uma cena legal. E se tivesse que escolher, tá? Vamos escolher uma imagem para essa cena. Não me fala, só escolhe. Sim. Escolheu uma imagem para essa cena? Sim. Muito bem. Tá, muito bem. Agora, o que é mais gostoso no filme é ver uma cena romântica. Dizem que vocês, mulheres tão delicadas, construídas com tanto capricho pelo nosso Criador, mais gostam de cenas românticas do que cenas pornográficas. A mulher prefere muito mais uma cena romântica do que uma cena de sexo explícito. Isso é verdade? No meu caso, é. É uma cena romântica onde o cara que tá com a moça, ele é carinhoso, ele pega nos braços, ele abre a porta para ela, leva ela para jantar. Aí depois, com todo o carinho do mundo, ele chega no carro, conhece ela há pouco tempo, tem uma surpresa para você, meu amor. Aí ele abre e tem uma pequena joia delicada, uma joia baratinha, não é um brinco muito caro, é um brinco que vai custar aí uns R$ 100 para um cara que tem grana, isso não é nada. Ele abriu lá, mostrou, tá, um brinquinho, pouco mais, né? Não existe joia de R$ 100, né? Uns R$ 300 que seja. Aí ele põe o brinco delicado na orelha dela, ele passa a mão no rosto dela, dá um beijo delicado, não invasivo, deixa ela até com vontade de beijar mais, mas deixa aquela cena suspensa, fala assim, olha, fique tranquila, que eu não vou te decepcionar. Por hoje é só, eu vou respeitar o seu momento, porque eu conheço as mulheres. Tá. Então, dessa vez, eu vou pedir para você escolher
um outro objeto, tá ok? Escolhe um outro objeto para essa cena. Então nós temos a cena de violência, a cena de amor, e esse objeto, se você tiver que transformar ele num chapéu, quantas pontas teria esse chapéu? Eu não entendi. Escolher um outro objeto, tipo qualquer O objeto. objeto da cena romântica. Ah, tá. Uma figura, tá? Se você pegar essa figura, Contou. por exemplo, você escolheu, né? Que figura que você escolheu? Pode falar. Não, desculpa. Eu estava ouvindo você falar. Eu não entendi que era para eu escolher uma figura Ah, tá. Então escolhe uma figura da cena romântica. dessa cena que você falou. Tá, escolheu. Escolheu, certo? Agora transforma essa figura num chapéu. Sim. Quantas pontas ou quantos bicos tem esse chapéu? Eu acredito que teria 2. 2 bicos. Qual figura que você pensou? Então, a primeira figura que me veio na cabeça foi ou o chale ou a blusa que a moça estaria usando. Tá. Mas também tem o seguinte, eu não tinha pensado na cena, né? Aí, no objeto. Ah, então vamos fazer novamente. Eu quero que você... Não, é que daí você falou que ia virar um chapéu, então foi o que... Não, tudo bem, mas visualiza a cena de amor. Tá. Escolhe uma figura, para facilitar, escolhe uma figura geométrica, ok? Certo. E essa figura geométrica transforma ela num chapéu. Quantas pontas teria esse chapéu? 4. 4 pontas. É. Ok. Então, tudo bem. Continuando na nossa história. O segundo teste falhou, hein, pessoal? Mas tá bom. Continuando na nossa história. Tá? Agora, você concorda comigo que quando você vai fazer uma conta matemática, você não pode prestar atenção naquilo que está à sua volta. Você tem que prestar atenção na conta. Então, fazendo uma conta matemática, você saiu de casa com 10 laranjas. Agora vai. Sim. Saiu da sua casa com 10 laranjas. No caminho, uma laranja caiu. Passou mais um tempo, uma pessoa falou assim: Vanessa, aonde você comprou essa laranja? Porque, nossa, me dá vontade de chupar laranja. Você deu uma laranja para a pessoa. Aí a outra pessoa falou assim: nossa, tá um calor danado. Eu gostaria, assim, eu tô tão agitada que eu queria tomar uma coisa assim bem doce para relaxar. Aí você deu a laranja para essa pessoa, tá? Mandou ela colocar bastante açúcar e falou assim: toma e relaxa. Toma e relaxa. Aí foi na padaria comprar farinha, que você ia fazer um doce. Comprou farinha, leite condensado, chegou em casa, sentou cansada e percebeu que já tinha poucas laranjas no saco. Aí o que você resolveu fazer? Para não ficar irritada, você resolveu fazer você o suco de laranja. Aí você fez um suco de laranja, colocou bastante açúcar. Porque açúcar relaxa. Aí você fez o suco de laranja, colocou no liquidificador, colocou o gelo e automaticamente ficou lá esperando bater. Aquele suco bem batido, bem geladinho, coloca uma colher, coloca outra colher de açúcar, mexe, toma o primeiro gole, sente o quê? Relaxar.
Então, o segundo gole vai acontecer que vai relaxar. Terceiro gole vai acontecer que vai relaxar. Aí você percebe que a melhor coisa que tem é aproveitar aquele momento que você saiu do sol, que tá aquele trânsito lá fora, aquela barulheira e tal. Você vai se pegar nesse momento de tomar o seu suco e focar no suco e sentir o relaxamento do suco. Porque cada gole que você toma, o que acontece? Fico mais relaxada E cada vez mais. É. E quando fica relaxado, fica. Aí eu chego para você e falo o seguinte, olha, tem um truque, que é o seguinte, quando você quer ficar em paz, você esquece de lembrar e lembra de esquecer. Esquece de lembrar e lembra de esquecer. Esquece de lembrar, lembra que eu falei problema na cabeça? Esquece de lembrar e lembra que você tem que esquecer de lembrar. Aí você fica com essa frase, esquece de lembrar e lembra de esquecer e toma um suco de novo. E o que acontece? sinceramente, eu já esqueci o que estava lá no começo que você tinha falado. Então, eu fiquei com a frase agora na cabeça. Você esqueceu completamente? Não sei, eu vou ter que pensar. Olha, lembra de esquecer, esquece de lembrar. Lembra de esquecer, esquece de lembrar. O que você tinha feito agora de pouco? Não, agora de pouco. Olha só, lembra de esquecer, esquece de lembrar. Porque você quer se livrar do problema, certo? Lembra de esquecer, esquece de lembrar. Você quer se livrar do problema. Você não quer ter o problema. E aí, você não pode forçar para lembrar. Você tem que lembrar de esquecer e esquecer de lembrar. Sim. Senão, fica aquela coisa, né? O problema vem na cabeça. Tem que esquecer de lembrar desse problema. Esquece. Completamente. Esquece completamente. Esquece. Você tem uma ideia? O poder da palavra esquece é tão forte que quanto mais você pensa esquece, mais você esquece. Quanto mais você tenta lembrar, mais difícil fica. Fica muito mais difícil para lembrar. Muito mais difícil. Você lembra de qual objeto a gente estava falando? Objeto? É. É o que você falou para... Não, mas quanto mais tenta, lembra que eu falei pra você? Quanto mais você tentar, mais difícil fica. Sobre qual objeto a gente estava falando? Então, a única coisa que você chamou de objeto seria aquela figura geométrica que eu iria transformar num chapéu, mas... Tá. Ok, mas a gente... A hora que você tomou o suco, como é que ele estava? Laranja. Antes de eu fazer o suco, Então, e como estava esse suco? Estava gelado. Depois que eu fiz o suco, ele estava gelado. O que mais? Com pedra de gelo. E muito doce. Isso. E quando você toma o suco doce, o que acontece? Relaxa. Como que relaxa? O que é relaxar? Acho que o açúcar acalma, né? Tá, mas como que é relaxar? Mostra pra mim. Como que é relaxar? Finge que você tá tomando um gole de suco. Eu acho que acalma. Isso, relaxa. Acalma, sim. Relaxa. Certo. Você tem uma ideia como que é relaxar? Eu vou te explicar como que é relaxar. Eu posso chegar a qualquer momento para você, contar de 10 a 1. E se eu chegar no 0, você vai estar tão relaxado, que todos os músculos do seu corpo vão se desligar automaticamente. Quando eu chegar no 0 e falar a palavra relaxa, todo aquele sentimento, aquela força, aquela pressão, ela vai sair da sua cabeça e você vai relaxar de uma vez só. Não porque eu quero, não porque eu mando, porque você quer experimentar esse fenômeno do relaxamento total e absoluto. Você sabe como é, você sabe que ele é bom. Eu vou contar agora só para você ter uma ideia, de 10 a 1. E quando chegar em 1, você vai estar completamente relaxado. Completamente. Totalmente relaxada, sem nenhum problema, só pensando em nada. Pensando em nada, lembrando de esquecer, esquecendo de lembrar.
Aí eu vou contar de 10 a 1, todos os músculos da cabeça aos pés se desligam e você vai entrar num profundo relaxamento. 10. Olhando para mim, 9. 8. Cada vez mais relaxado. 7. 5. Percebe? 4. 3. 2. 1. Relaxa. Cada vez mais. Mais e mais e mais e mais. Cada vez mais relaxado. Só relaxa. E cada vez mais. Aí eu falo para você assim. Lembra de esquecer, esquece de lembrar. Lembra de esquecer, esquece de lembrar. Lembra que você tem que esquecer, esquece de lembrar. Eu vou contar de 3 a 1, você vai responder, mas tem que responder rápido. Mas eu tenho certeza que você não vai conseguir. Ok? Como eu chamo? Lembra de esquecer, esquece de lembrar. Como eu chamo? André, Certeza? acho que eu gosto que André, foi o que você falou. Tá. Então, olha só. A história de hoje é o seguinte. É como numa simples conversa existe uma hipnose. Aqui no final a gente mostrou assim que ela estava quase hipnotizada, só para ela mesma perceber. Porque quando eu cheguei em um, você fez uma força para não embarcar, não fez? É que eu não sabia se podia fechar o olho, se não podia, mas eu estava com vontade de fechar o olho. Então, aí é o seguinte, durante a história teve todos os fundamentos da hipnose. Todos os fundamentos da hipnose e todos os itens que você consegue fazer um bom convencimento. Agora, pensando na possibilidade de eu vir de outro planeta, agora, o que você me fala? Não pensa com a lógica, pensa com a emoção. O que você me fala? Você acha que é possível? Sim, eu acho que, assim, eu acho meio inacreditável, mas não é impossível. Qual que é a tua crença religiosa? Eu sou evangélica. Tá. E você é uma pessoa cética para as coisas ou você acredita com facilidade? Depende da coisa. Muita coisa eu sou cética sim, muita coisa eu acredito. Depende da coisa. Então você percebeu que durante todo essa conversa nossa, o teu fator crítico ele foi baixando, baixando, baixando e ficando cada vez mais fácil de acreditar. Percebeu ou não? Percebi. Aí é que... Agora eu quero conversar com todo mundo. Eu quero fazer uma dinâmica que todo mundo vai responder para mim. Tá. O que é mais fácil, gente? Você convencer uma pessoa de que ela está doente ou de que ela está curada? Que está doente. Está doente, na minha opinião. Doente. E por que Normalmente, de quem está doente. E por que é mais fácil provar para a pessoa que ela está doente? Porque dependendo do contexto, já é o que a pessoa espera ouvir. Questão dos sintomas também, né? Porque é mais fácil adoecer também, na verdade, né? Porque qual a única certeza absoluta, incontestável, imensurável que nós temos na nossa vida? Que todos Que a gente vai morrer. Então é muito mais estar próximo da morte do que da vida. Se eu chegar para alguém e falar assim, olha, eu tenho certeza que hoje você vai ganhar uma grana
como o Marcelo, amigo meu, fez, que não foi nem jogando a loteria, foi uma oportunidade de momento. Não é sorte, foi acreditar em alguma coisa, uma história real. Quem não quiser acreditar, eu pego as notas do iPhone comprado pela Amazon e trago aqui para vocês verem. Mas é uma história completamente real. Se alguém chegasse para ele e falasse assim, olha, hoje é o seu dia de sorte, você vai ganhar 10 pau. Ele não ia acreditar. Mas se alguém olhasse para a cara dele e falasse, olha, tem alguma coisa estranha em você, eu acho que você vai ficar doente. Ele ia sair de casa pensando que podia ser verdade. O que é o medo? Qual é o maior medo do ser humano? Qual é o maior medo do ser humano? Morrer. Muito bem. Tá. Então, vamos pensar o seguinte. No momento que Freud quis inventar a psicanálise e ele começou é que a história dele é um pouco diferente, mas deixa eu tentar achar outro exemplo. Tá bom, vamos pensar no cara que inventou... Quer ver? O avião. Exato. O cara que inventou o avião, no primeiro voo que ele tentou fazer, para pensar, ele não sabia o que ia acontecer naquele voo. Na primeira tentativa, se o avião ia decolar, não ia, o quanto ele tinha que acelerar, o quanto que ele tinha que mexer as manetes do 14 bis lá, e quantos projetos não deram certo, que a gente conhece o projeto final que realmente decolou. Então, naquele momento, ele não sabia o que ia acontecer. Então, no momento que você for atender o seu primeiro paciente, qual a primeira coisa que você tem certeza absoluta que aquela pessoa tem? Sintoma. Exato. E qual é o primeiro medo que você tem certeza que aquela pessoa tem? De morrer. Morrer. Muito bem. Então, se a gente parar para pensar, o fundamental da terapia é trazer a pessoa ou para ela deslocar esse medo, ou de repente fazer com que ela perceba que o que ela está sentindo é um medo do inevitável, ou de repente tentar uma coisa que poucos tiveram coragem, a cura. Porque quando você fala em cura, em psicoterapia, dá para facilmente ser preso por estelionato, charlatanismo, porque até um código de ética diz que a gente nunca pode oferecer a cura. Mas se chegar para uma pessoa que está no estado de pânico e pensar que aquele momento ela tem que ter uma cura daquele estado de pânico, a única coisa que tem na tua mão para aquele momento é tirar o foco da morte da pessoa. No momento que ela sair do foco, que ela acha que ela está morrendo, por isso que ela passa mal, se você não tira do foco, aquela pessoa não sai da crise. Então isso é fato. Você prometer para a pessoa, olha, não precisa passar mal, porque você não vai morrer, você vai estar mentindo para aquela pessoa.
porque ela vai morrer. Agora, muitas vezes, a gente ouviu falar em cura. E a única cura que eu já ouvi falar é na cura pela sugestão, pela fé. Tá? Então, no momento que o terapeuta, essa é a chave de ouro da aula de hoje. No momento que o terapeuta se deslocar completamente da fé e só se apegar à pseudociência ou até à ciência, ele está fadado a nunca trazer o bem-estar para ninguém. Ele pode até achar que ele está trazendo, mas ele nunca vai ser totalitário. Por quê? Porque a única chance que a pessoa tem de fazer um ponto de virada, uma reversão, é ter uma sugestão e ter uma fé. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu já passei por síndrome de pânico. E fazendo uma coisa que, apesar de existir, no meu ponto de vista, não funciona muito bem, mas é inevitável, todo mundo faz, é a autoanálise. E na minha autoanálise eu cheguei à conclusão que todo o meu medo era de morrer. Todo o meu medo era de morrer, não era de outra coisa. E aí, no momento que eu comecei, quando lendo um pouco mais sobre o poder da sugestão, o livro do Poder do Inconsciente, do Murphy, e me aprofundando mais, eu cheguei à conclusão de que eu teria que embutir uma crença de que existia uma continuação. Que enquanto eu não acreditasse que existia uma continuação, que aquilo era uma... Tipo, a morte nada mais é do que uma transição. Enquanto eu não perdesse o medo dessa transição, eu nunca ia estar 100% curado da síndrome de pânico. Porque muita gente fala assim, eu estou muito bem com a minha síndrome de pânico, mas vira e mexe tem um ataquezinho de pânico. Fazem 20 anos que eu nunca mais tive um ataque de pânico. Já tive umas crises de ansiedade, mas ataque de pânico eu nunca mais tive. Então eu posso estar curado por quê? Porque eu perdi o medo da morte e me autossugestionei para acreditar que existe uma continuidade. Eu acho que essa ferramenta, essa possibilidade, ela não pode ser usada diretamente, porque no momento que o paciente procura você, ele não está procurando um pastor, não está procurando um padre, não está procurando um pai de santo. Ele não está procurando uma cura religiosa, ele está procurando uma resposta, no mínimo, vamos colocar assim, de uma pseudociência, no mínimo, ou até de uma ciência. Mas nunca podemos se desligar dessa possibilidade de ajudar o paciente a embutir a sugestão para não ter medo da transição e que existe a continuação. A gente nunca pode deixar de pensar nesse fator. Então, no momento que a gente tiver uma abertura, uma brecha, para entrar nesse campo, eu costumo entrar nesse campo de forma inconsciente. Tá? Eu costumo dar essa sugestão para as pessoas de forma inconsciente, não diretamente. Olha, existe assim, assado. Eu procuro trazer para a pessoa a lógica da transição.
Então é uma coisa que vem funcionando muito bem. Hoje. Oi. E qual seria mais ou menos a lógica? Como seria mais ou menos usar essa lógica para convencer alguém dessa transição? Mais ou menos, só para me ter uma ideia. Olha, a complexidade que funciona o universo e a lei universal de que nada se acaba, nada se destrói, tudo se... Não quer, eu sempre esqueço essa... Se transforma. Exato. Isso já é um primeiro passo que a pessoa tem que ter. Uma lei universal. Então, para que tanta complexidade? Para que tanto? Porque o mundo poderia ser muito mais simples, sendo que ele vai acabar. Um planeta não teria tanta complexidade se fosse para durar tão pouco tempo, para acabar, ou para virar nada, ou para acabar realmente. Parar ali. Se fosse para ser tão simples, o ser humano não teria desenvolvido habilidades que ele desenvolveu. Se fosse para acabar de forma tão simples, o ser humano não ia ter o livre-arbítrio. O cachorro tem pânico? Não, porque ele é instintivo, né? Ele não sabe que vai morrer, sabia? Exatamente, ele é instintivo. Não, isso é só o homem, nenhum outro animal passou por isso, né? Pois é. Então, no momento que ele sabe que a gente é o único ser que sabe que vai morrer, então, para que tanta complexidade, para que tanta construção em cima de algo para acabar tão simples? Para que ser tão complexo algo que é inevitável? Certo. Essa é a... Tranquilo. Porque quando alguém fala assim, para mim, né, tem algumas coisas assim dentro da crença muito rasa. Olha, Deus sabe o que faz, Deus controla cada árvore, cada vento, cada folha, cada isso, cada aquilo. Aí eu paro e penso, falo, pô, então por que eu tenho livre-arbítrio? Essa crença rasa é uma crença que desfavorece o ser humano pensante. Ele se afasta da crença. Então, por isso que é complicado. Por isso que eu acho que deveria existir igreja de acordo com o nível intelectual de cada membro da igreja. Tem uma igreja para pessoa coitada que nasceu tipo, para ser praticamente numerário, e tem uma igreja com outro dogma, sabe? Uma pessoa que pensa um pouco mais. Porque aí você chega para uma pessoa e quer pregar para ela uma coisa que é contra a lógica e quer que ela aceite uma coisa que é contra a lógica. Simplesmente, quer dizer, você está querendo destruir a fé da pessoa. É o que tirou muita gente da fé, é dogma. Porque o dogma muito raso tira a pessoa inteligente, afasta a pessoa da fé. Fala assim, vou acreditar nesse absurdo? Entendeu? Agora, a pessoa tem que ter um pouco mais de expansão mental para falar assim, olha, não tem lógica acabar assim com tanta complexidade. Se fosse para começar e acabar assim, seria mais simples. Aí ela vai pensar, o que eu tenho que fazer para ser feliz? Eu tenho que ter certeza disso.
Então eu tenho que tirar a minha crença limitante e acreditar. É o trabalho que a gente teve que fazer hoje. Você vê a força que a pessoa faz para não querer acreditar numa coisa fora da caixinha. Ela se apega, ela se prende. Ah, eu vejo morrer, eu vejo enterrar, então como eu vou acreditar? Aí você pega, você vê aquela força terrível. Experiência de quase morte. Para mim, é uma prova. É um indício. Tá? Agora, se eu ficar esperando a prova dos petistas, aí eu vou... Aquela prova do petista que eu quero dizer assim, olha, tem que fotografar o homem pegando a escritura, tem que ir lá no cartório, tem que estar a escritura lá, porque se não tiver documento, não é prova de crime. Não. Para mim, que sou uma pessoa que me considero esperta, não inteligente, eu acho que os indícios compõem uma prova. Então, se tem um indício de uma experiência de quase morte aqui, outra na China, e os caras relatam a mesma coisa, por que eu não vou acreditar nesse indício? Só porque está um pouco abstrato? Até o momento eu não acreditava que eu podia ser de outro planeta. Aí no momento que eu disse que eu não fiz a viagem, que seria um gene de outro planeta, aí pode ser. Aí eu usei só um recurso babaca de um porquê para convencer a pessoa. Então aí você pensa assim, você usa um porquê, você convence a pessoa de uma coisa. Mas do mais lógico que seria ter uma continuidade, a pessoa não consegue. Por que esse porquê não funciona? Bom, eu creio que seja pela a questão do imediatismo, né? A lógica de tudo aqui, voltar tudo por aqui. As pessoas acabam esquecendo mesmo no dia a dia que estamos aqui em transição. Você vê pelas lutas do dia a dia, parece que o adquirir para essa vida apenas, parece que é satisfatório. E a possibilidade da transição parece que fica cada vez mais ilógico, mais complicado. E vou dizer uma coisa pra você, cara. Tem neguinho trocando de igreja pelos carros que estão parados na porta. Exatamente. Eu ouvi um relato assim. Ninguém me contou. A pessoa ia numa igreja da congregação cristã. Apesar dos pesares, né? A congregação tem umas coisas que eu acho interessante nela, mas tudo bem, não vou discutir. Uma coisa que eu não conheço também, mas tudo bem. Ela se dava bem, era a comunidade que ela ia, e ali tá tudo tranquilo. Aí ela chegou um dia e falou que a vida dela estava travada. Aí eu peguei e falei assim, é mesmo? Tá travada a sua vida? Tá. Aí eu falei assim, mas por que você acha que tá travado? Inveja. Ele falou assim, puxa, mas me explica essa lógica. Se você tá na merda, quem que vai ter inveja da sua merda? Porque tem a lei da projeção, né? O cara fala que tem inveja porque ele tem inveja dos outros. Daí ele projeta como se os outros tivessem inveja nele. Aí eu pergunto, na lógica, mas pera um pouquinho, meu amigo. Você tá falando que você tá fudido, tá sem grana, tá arrebentado? Quem é que tá invejando a sua vida, cara? Mas...
É que você não sabe, tem gente que inveja qualquer coisa. Tá bom. Aí pronto. Acabou o argumento, acabou a conversa. Aí barco vai, barco vem, marola bate e volta. E falei, e aí, como é que tá as coisas? Ah, tá melhor agora, eu mudei de igreja. Falei, ah, você foi pra onde? Deus é amor, não foi assim. Falei, tá, e aí, o que você me fala? Ah, cara, lá é outra história, velho. Lá é outra história. Você vê os carrão parados na porta? Lá os caras chega pobre. Falei, ah, tá. Talvez por esses conceitos seja mais difícil aceitar, ou pelo menos aceitar mesmo uma transição, né? Ou vai ficar tudo isso que eu consegui, que esforço. É mais no subconsciente mesmo. Bom, teoria de hoje. Nós temos aí a chave de ouro da prática clínica, a essência principal do medo fundamental, que mais? A hipnose disfarçada, tá? Que é muito mais difícil fazer online. Pessoalmente, a coisa dá muito mais certo. Que tem alguns recursos que a gente usa toque na pessoa e tal. Mas 50% funcionou, os outros 50% não deu certo. O que mais que a gente está vendo aqui? Eu acho que dentro da sugestão, né? Do texto que você vai colocar, do gatilho que você vai colocar, você consegue construir uma dinâmica na clínica para fazer algo que, para a psicanálise em si, não é o que a psicanálise prega. Que a psicanálise vai chamar isso de manipulação. Mas uma coisa mais moderna, mais realística, eu acho que a gente utilizar alguns recursos, não de manipulação, mas de sugestão, numa simples conversa. Você não precisa ter um transe formal, uma hipnose formal, ou algo explícito. Falar assim, nós vamos fazer uma dinâmica tal. Conversando, fazendo perguntas, distraindo a atenção, você consegue trabalhar uma sugestão. Você pode, se você tiver problema com a questão de ética, você pode muito bem sugestionar a pessoa, chegar no fim da sessão e falar assim, olha, tal coisa aconteceu? Ah, aconteceu. Tá, a sugestão aconteceu por causa disso, disso, disso e disso. Aí a pessoa ela vai se dar conta, ela vai ter um insight que ela foi sugestionada e ela vai entender como ela funciona, ela vai entender a importância da mente dela e talvez na autoelaboração dela consiga resolver o problema com ela mesma. Isso, aquela pessoa que for assim, olha, eu sou muito nerd, eu não quero sair 1 centímetro da ética, eu sou muito certinho, eu não vou usar esse recurso, porque esse recurso é de manipulação. Como transformar um recurso de manipulação
em um recurso honesto. Manipula e mostra que manipulou. Para a pessoa perceber como ela é manipulável e como ela perde tempo em se deixar manipular. E como ela perde tempo em não querer acreditar numa coisa que é positiva e ter tanta facilidade em acreditar no que é negativo. E como ela perde oportunidades na vida, às vezes, por crença. Inclusive oportunidade de mudança. Bom, já falei demais. Eu quero críticas. Principalmente da Angélica. Por que principalmente de mim? Adoro ser criticado por você, Angélica. Nossa, tô me sentindo a crítica agora. Ó, juro por Deus, cara, eu gosto mesmo quando as pessoas me criticam, porque aí eu vejo que funcionou. Entendi. Não tenho nenhuma crítica, não. Ficou assim, meio no ar para mim, confesso. Não absorvi 100%, mas também tem uma parte de embasamento que acho que eu não devo ter pego em outros encontros, então eu prefiro não tecer comentários. Não. Não tem embasamento. É uma coisa que você tem que sentir mesmo, captar no ar e entender qual é o objetivo de tudo que foi feito. Se você não entender, você pergunta, eu te explico. Tá, mas eu entendi agora no final que você falou ali, né, de você manipular a pessoa e depois mostrar que ela foi manipulada, né? Isso você está dizendo através da hipnose ou através de conversa mesmo? Não é uma hipnose, também não deixa de ser. Vamos colocar, é um processo disfarçado. Sim. Tá? É um processo de manipulação. Usando alguns gatilhos mentais, a gente consegue manipular a pessoa. Fiz uma questão com 5 possibilidades, só porque eu coloquei a palavra porquê, ela optou pelo porquê. Sim. Tá? Então, o ser humano procura o porquê de tudo, então é fácil você manipular só dando um porquê. Entendi. E essa manipulação, ela é possível, por exemplo, fazer a nossa colega aí ser aprovada na prova? Tipo assim, você ativar alguns gatilhos que fazem com que ela não acione. Você quer ver uma manipulação que funcionaria? Se ela estivesse aqui em Campinas, eu ia falar assim, Daiane, tem um tio meu que faleceu, que é real, tem até como provar isso para ela, que ele foi delegado de Detran há muitos anos. Então eu vou lá e vou conversar com o cara que está até hoje lá, que é amigo nosso e tal. Eu vou ver o que ele consegue. Me fala o dia e a hora que você fazer o exame. Ela pega e fala o dia e a hora. Aí eu não faço absolutamente nada. Eu vou manipular, vou enganar a Daiane e falar assim, Daiane, tá no papo, você já passou, só precisa ir lá fazer. Sim. Ela vai tão despreocupada sabendo que já passou que ela passa. Entendi. Eu entendo muito ela pelo seguinte, porque eu reprovei 2 vezes no exame de carro. E na terceira, não teve isso, mas a terceira vez foi uma coisa muito engraçada, que tipo, parecia que eu nem estava fazendo o exame, entendeu? Então é interessante. Eu me vi na situação dela. Eu peguei já um caso, uma pessoa que foi reprovada 7 vezes. Caramba. E aí ela tomou extrato de valeriana, achando que era psicofármaco forte. Eu tomei natural. Eu não lembro qual foi o calmante natural que eu tomei, mas foi o que me deixou assim tranquila. Naquela época eu não conhecia o floral ainda, mas foi o que me estabilizou. Então ela teve uma sugestão de que ela não ia disparar o coração dela. Sim. Entendeu?
Só que, por exemplo, isso é ético para um terapeuta? Não. Trabalhar com placebo só em pesquisa. Uhum. Para testar a eficiência de um medicamento, tem que aplicar o mesmo teste com o placebo para ver se não foi o efeito placebo que melhorou o sintoma e sim a droga. Então, se utiliza direto. Agora, você pode usar o placebo para a pessoa, mostrar que ela estava com placebo ali na hora e mostrar para ela, olha o poder de sugestão. Então, vamos lá. Olha o quanto você se prejudica. Porque ela acaba acreditando, não o caso da Daiane, que é uma terapeuta e tal, e no seu também, mas a grande, esmagadora maioria das pessoas, elas vão acreditar que elas são incapazes de dirigir. Sim. E é uma crença errada. Daí você mostra manipulando a pessoa que é uma crença. E a partir daí, ela sabendo quão forte é uma sugestão, talvez ela comece a abrir a cabeça para Mas aí, entender se é sugestão ou não. mas isso aí, no caso, seria uma psicoterapia breve. Isso eu consigo em uma sessão ou não? Então, quando a gente fala em psicoterapia breve, né, nesse caso, é um recurso que não é da psicanálise. Por isso que eu coloco aqui, ó, a gente tem o curso de psicanálise e neopsicologia. Uhum. E que neopsicologia é um nome que a gente inventou, tá? Criamos esse nome para abordar uma miscelânea de assuntos modernos, né? São modernos, da neurociência, da neuropsicologia, ou até da psicanálise mais moderna e tal. Então a gente pode sair fora da psicanálise porque são recursos. Agora, eu acredito que o mercado hoje, ele obriga o cara a dar uns tirinhos fora da bacia também, entendeu? Porque se você ficar muito engessado, corre risco de você não aguentar sustentar uma clínica. Não, e até porque a gente está tratando o indivíduo e cada um vai trazer uma demanda diferente, nem todo mundo vai responder da mesma forma, né? Pois é. Eu acho assim que a psicanálise ela é muito boa para terapeutas, no modo geral, para pessoa que tem grana, que pode se beneficiar com ela, que ela não está pensando em tratamento, ela está pensando em higiene mental, saúde mental. Ela está sempre sendo analisada para ver como anda a psique, está tudo limpinho. É um termo que a gente faz tempo que não usa, que é higiene mental. Manter tudo limpo, porque a mente é como uma casa. A casa quebra, provoca defeito numa casa, e também, se ela estiver suja, você não vive bem numa casa. Então, não é só de patologia que vive o terapeuta. Ele vive da higiene mental também. Manter a casa limpa, para não estragar. Né? Porque um banheiro sujo vai acabar entupindo o ralo. Então, tem que manter higiene. E o que mais que você não entendeu? Não, agora acho que ficou claro, não ficou dúvida, não. Você gostou? Achei interessante. Saiu muito fora do tema? Ai, Jesus, você quer que o povo me odeie. Não basta você me odiar, você quer que o resto todo Não, 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 é verdade. Não é verdade. Não. Imagina alguém vai te odiar, por quê? Eu acho que hoje foi tranquilo. Eu tô entrando no ritmo das aulas, acho que a frequência vai fazer com que eu não fique boiando. Acho que eu fiquei boiando nos outros porque eu entrava muito uma vez a cada 2 meses, por aí. Tá, que bom. Daiana, caiu a conexão sua?
Não, tô aqui. Ah, Antes caiu, mas agora eu tô aqui. Pois é, a minha caiu também 5 minutos atrás, eu perdi parte pelo menos do final. Voltou agora minha internet. bom, tá gravando aí, é só voltar. Vou pegar aqui o gravado. Uhum. Mas tranquilo. E a Giovana, não vai falar nada, professora? Cadê a professora Giovana? Eu tô quietinha aqui, deixa eu. Hoje o protagonismo é seu. Mas o que você achou? Eu achei legal, sim. Questão das técnicas aí, mas aí que tá. Eu acho que a questão de fazer, né, online é que te restringe as ferramentas que você pode usar, né, cara? É verdade. Mas de uma certa forma um porquezinho entra. Não, aquilo que dá para fazer verbal, ótimo, mas tem muita coisa que é corporal também, né? É. Mas você vê, né? Dá pra ter uma noção Muito legal. que a Vanessa ficou meio esquecida. Meio não, eu fiquei inteira. Você me confundiu. Eu tive que parar para pensar qual era seu nome. Você me confundiu inteira. É sério, eu achei que foi muito, muito proveitoso. Se pessoalmente falando é mais, então tudo bem, mas online eu achei que foi excelente. Esse processo de manipulação é muito usado pelos golpistas, Mentalistas. mentalistas, né? Os golpistas, eles usam esse método assim, agitado, trabalhando com a emoção, aí depois o cérebro assim, se você, pra mente, né? Você coloca muita atividade para ela pensar, depois você dá uma possibilidade de relaxar, aí você dá duas opções para ela, continua se esforçando ou relaxa, ela vai pelo relaxamento, aí se enfia ali a sugestão, ela entra. Mas assim, vamos pensar que existe uma engenharia do processamento mental e a gente está mostrando a contra-engenharia. Nós estamos mostrando a engenharia reversa. Mostrando a engenharia reversa é aquele método quando você... Ô Giovana, você já teve carro antigo, você vai lembrar do que eu estou te falando. Carro velho, não é antigo, não, pode falar velho. Não, antigo. Velho. Sabe quebra-vento, coisa que não existe mais? No Fusquinha. Então, Lembrei do meu antigo Fusquinha. um cara que vendia aquela travinha de não dificultar a abertura do quebra-vento, Uhum. o que ele fazia? Ele andava só com um pedacinho de ferro na mão, você parava com o carro, ele vinha rapidinho e abria teu carro. Daí você falava, nossa, mas como que se abriu? Daí ele mostrava como era fácil abrir o Fusquinha e vendia a ferramenta. Você comprava. Uhum. Então é um convincer muito forte você mostrar contra a engenharia reversa, a contra-engenharia, a desconstrução. Aí a pessoa se depara com o erro. Aonde está o erro? Quando você aponta para a pessoa que ela é manipulável, que ela se deixa levar pelo negativo, pelo medo, ela começa a se proteger um pouco melhor sobre isso. Eu acho que essa é a chave de ouro da parte comportamental, você agregando alguns truques mentais para mostrar para o paciente o quanto ele é vulnerável. Entendeu? E impressiona, né? Queira ou não queira, acaba impressionando. Eu cheguei para um cara, né? Como eu contei para vocês ontem, eu cheguei o apelido do cara é Berlô. E comecei com ele, né? Agora eu posso falar como eu fiz, né? Que ontem não quis falar para não fazer spoiler. Falei, cara, engraçado, velho.
quando eu vou fazer alguma coisa, assim, eu fico tenso. Nossa, eu como chocolate, relaxa, hein? Chocolate relaxa, 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 relaxa. Relaxa mesmo. Nossa, o chocolate é muito bom. Comi um pedaço agora, velho. Tava tenso, mas deu uma relaxada. Que delícia. Aí esparramei na cadeira, assim, né? Daí, opa, que bom, hein? Será que meu chocolate com canabidiol? Falei, não sei, velho. Eu sei que eu tô relaxado aqui. Eita, nós. Aí, conversando e tal. Aí, ele contando. Eu falei, e aí, cara, você tava meio estranho esses dias, com uma cara meio fechada? Ele, eu? Falei, puta, errei, né? Eu falei, não era você que tava dando uns berros lá, que eu não tô ouvindo, não era eu, não. Não, mas você tava com uma cara, não, eu tô com uns problemas em casa. Falei, tá. Não tem quem não tem problema, né? Aí, e aí, o que você me conta? Você quer, cara, minha mulher é o seguinte, se eu chegar pra ela e convencer ela, fala assim, bem, pô, vamos fazer uma viagem pra tal lugar, tal, final do ano, faz tempo que a gente não viaja. Aí vem a mãe dela e fala assim, fulana, você tem que arrumar, sei lá, telha na tua casa que tá feia. Aí o que eu falo, ela nunca ouve, e o que a mãe dela fala, eu tenho que fazer. O cara contando. Falei, puta que pariu, né? Sua sogra é o diabo, hein, velho? Nossa, não sabe de nada. Aquela velha é uma desgraçada, tal, né? Cara, por isso que eu gosto de comer chocolate, sabe? Puta merda, olha. Começo a pensar nessas coisas que me irritam, assim, que me dão ansiedade. Eu como chocolate, mas na hora passa. E o engraçado é que se eu comprar o chocolate, acalma. Comprar, acalma. Compra, calma, compra, calma. É calma mesmo. Comprei, acalmou. Aí vai, conversa vem, conversa vai. Falei, puta merda. E a sua sogra? Vai lá quando? Falou, você não acredita, cara. Ela tá com a minha filha em casa, que a creche não pegou porque tá em greve, não sei das quantas. É mesmo, velho? Nossa, você vai ter que encarar a sogra hoje. Se fosse comigo, eu comprava um chocolate. Aí passou um tempo, então, o cara tava... ele tava andando pra lá e pra cá, eu chamei ele tava com a trufa no coisa. Não sei, acho que você falou tanto de chocolate. Cara, o negócio funciona. Galera, alguém quer criticar? Professor,